Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Vamos completar hoje a metade da leitura de Neemias, que são 12 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Convido os meus irmãos então a abrir a Bíblia. Desculpem. E acompanhar aí a leitura da palavra de Deus que diz, Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Esses homens citados aqui pelo nome Tobias, o Gesem e tal, são os líderes da comunidade de samaritanos, né? E agora eles estão chamando o Neemias para um encontro lá na planície de Ono. E aí o Neemias narrando, ele continua dizendo, eles contudo estavam tramando fazer-me mal, provavelmente uma emboscada, uma armadilha, para matar o Neemias, que era o líder do povo de Judá naquele momento. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra para ir encontrar-me com vocês? Não vai dar, viu? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Não tenho tempo para parar a obra para ir conversar com vocês. Estou ocupado. Era a resposta do Neemias. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Olha aí, acusação grave, calúnia e séria. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então agora ele dá uma pressão maior no Neemias aí para tentar levar o Neemias para uma emboscada lá. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso, é o Neemias dizendo agora, nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Neemias era um homem de Deus e enfrentava esses desafios, fazendo a sua parte, né? Armando aí o povo de Judá para guarnecer Jerusalém, mas também especialmente buscando a Deus em oração. Versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Ele aí na casa desse tal de Semaías aí, e o Semaías querendo levar o Neemias para ir se trancar dentro do templo lá, com medo, falando de uma possível vinda dos inimigos, matá-lo naquela noite. Olha o Neemias. Neemias era um homem sábio, ele tinha discernimento. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Ele não era líder daquele povo à toa. Inclusive ele era nomeado pelo próprio rei. E ele aqui está dizendo: eu vou fugir. Você acha que eu vou fugir? E ele continua: alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Inclusive só sacerdotes podiam entrar realmente no templo. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado.
um infiltrado aí se fingindo de profeta aí para amedrontar o Neemias. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Fique esperto com os ataques do inimigo, porque o inimigo ele faz isso conosco. Ele tenta desacreditar-nos, ele tenta levar-nos ao pecado para tirar a nossa legitimidade do nosso relacionamento com Deus. E aí olha o verso 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Falsos profetas tentando intimidar o Neemias, fazendo oposição ao trabalho que ele está fazendo, e ele coloca diante de Deus em oração. É o verso 14. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Um recorde. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O Neemias atribui a Deus o êxito daquela obra. Neemias é um homem piedoso, corajoso, sábio, decidido, temente a Deus, cheio de fé, e louvado seja o Senhor por pessoas como Neemias. Exemplo para todos nós. Versículo 17. Também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Gente de Judá sabotando aí o trabalho de Neemias, mantendo comunicação com inimigos de Neemias e da causa de Judá. Às vezes a causa é tão séria, meus irmãos. Às vezes o ataque que vem de fora nem é o principal, o que mais machuca, né? O que mais mexe com a gente é quando o ataque vem de dentro, a oposição, a sabotagem vem de dentro. Verso 18. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joaná havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. E o Neemias continuou firme, buscando ao Senhor, dedicando-se à obra que Deus o havia levantado para realizar. E é assim que cristãos enfrentam as adversidades, os ataques dos inimigos e na obra do Senhor. Que Deus mesmo dê a sabedoria, a determinação de Neemias para fazer a sua obra com toda a dedicação, não nos deixando intimidar nem dos ataques que vêm de fora, nem das sabotagens que vêm de dentro, mas que prossigamos na nossa caminhada. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações, ok? Amados irmãos, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se puder compartilhá-lo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, de amigos ou de irmãos da igreja, estará nos ajudando muito. Se puder compartilhar em outras redes sociais, como o Facebook, o X também, é muito bem-vindo, tá bom? E se alguém é novato por aqui, conhecer esse conteúdo e quer acompanhar a leitura comentada de um capítulo da Bíblia diariamente até lermos a Bíblia toda, está convidado a se inscrever aí no nosso canal, beleza? Uma ótima sexta-feira abençoada a todos os meus irmãos, um ótimo final de semana na presença do Senhor, e se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, e eu aguardo vocês. Um grande abraço a todos.